Momento Gospel. Momento Gospel. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Os tombos da vida que a gente levou parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez, a canção que a gente fez, a canção que a gente fez. Uma boa noite a você que está sintonizando a Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Eu sou Denilson Alves e a partir de agora você é o nosso convidado para ouvir e participar do programa A Caminho da Paz. E o nosso tema de hoje é o poder da fé. A fé que transporta montanhas. Lembrando que você pode participar da nossa enquete de hoje, respondendo a questão, participando aí da nossa enquete. Todos nascem com fé ou podemos desenvolvê-la? Você pode participar pelo Facebook, Rádio Central FM 87,5 ou pelo WhatsApp 988 260747, deixando ali o seu comentário. Então nós vamos dar início aqui o nosso programa Caminho da Paz, com a leitura, Alan, do nosso tema. E vamos ler um trecho de São Mateus, capítulo 17, nos versículos 14 a 20, que diz o seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles nada o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É muito interessante esse capítulo do Evangelho, a fé que transporta montanhas. Em se falando de fé, todos nós fomos educados no nosso planeta há mais de 2000 anos a entender que fé é crença. Basta acreditar, e dizer Senhor, Senhor, e está tudo certo. Muitas vezes é muito interessante essa colocação, porque nós, no nosso dia a dia, a gente muitas vezes não procura Deus nos momentos bons da nossa vida. Aí quando as coisas ficam bastante difíceis para nós, daí a gente começa, Senhor, Senhor, E eu estava me lembrando esses dias, fazendo uma comparação com o médico. Fé, de repente, é acreditar, eu creio no médico. Eu sei que os médicos fazem curas maravilhosas, fazem cirurgias maravilhosas, Mas basta só acreditar nos médicos? Não, De repente eu vou lá no médico e ele me prescreve uma receita. Denilson, para você melhorar deste seu problema, suponhamos que eu estou com pneumonia,
você vai ter que tomar este medicamento, certo? Aí tá, beleza, eu vou tomar o medicamento. Mas se eu chegar em casa e não seguir essa prescrição médica, o que vai acontecer comigo, né? Obviamente, eu não vou melhorar. Aí, se eu, por um acaso, não seguir essa prescrição médica, eu ligo para o médico, doutor, né? Senhor, e agora? Eu estou passando mal. E aí, como é que fica? Bastou simplesmente eu acreditar no médico, no doutor? Não. Então, muitas vezes, se a gente comparar com o Evangelho é a prescrição do Cristo. Ele prescreveu normas de conduta para todos nós, para que a gente realmente tivesse uma vida saudável espiritual. E a gente não consegue, né, perceber isso. Perceber que não basta só acreditar em Jesus, não basta acreditar, simplesmente eu acredito em Deus. É o primeiro passo, com certeza. Mas, como eu falei antes, comparando com o médico, eu acredito que os médicos fazem coisas maravilhosas e nos trazem saúde, nos restauram, né, a nossa saúde, mas eu preciso seguir, né, o que eles estão me pedindo, senão eu não vou melhorar. Não é verdade? Antes de passar a palavra aqui, nós temos um convidado especial, nosso companheiro Carlos Bartel, que veio especialmente importado de Presidente Getúlio para a gente aqui, e ainda com a autorização da Lúcia, né? Agradecemos a ela também. Obrigado, Denilson. É um prazer estar aqui na Rádio Central FM e falando de um tema tão importante quanto esse, a fé que remove montanhas. Jesus dizia que quando 2 ou 3 estiverem falando nele, ali ele estaria. Então é isso que estamos fazendo hoje aqui. Nos textos bíblicos, aparece diversas vezes o termo fé. E o conceito que consta ali é o seguinte: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, ela tem entre os seus componentes a crença. No entanto, a fé, ela transcende a questão da crença, porque nós temos que pensar em qual fé nós estamos falando. Estamos falando de uma fé cega ou estamos falando de uma fé raciocinada? A fé cega, nós temos vários exemplos ao longo da história da humanidade. Nas cruzadas, na Inquisição. Então a fé cega, ela nos orienta para um campo que não está pautado na compreensão dos ensinamentos do Cristo. Pois quem estuda, quem se dedica a estudar e mais do que isso, a colocar em prática esses ensinamentos, começa a fazer uma reflexão. Quer dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diz o mandamento, não matarás. Como eu posso, em nome da minha fé, matar o outro, cometer algum crime? Então essa reflexão tem que ser feita, porque quando nós saímos do campo da razão, nós vamos ter aquilo que se chama de dogma, ou dogmatismo, que seria uma fé cega. Mas a nossa enquete é se o ser humano já nasce ou não com a fé. Todos nascemos com fé. No entanto, essa fé ela deve ser desenvolvida em bases racionais, em reflexão, em estudo e através do conhecimento. E que montanhas seriam essas? Vou passar para o Alan aqui, para ele me ajudar a desenvolver esse raciocínio. Quais são essas montanhas? Então, analisando essa questão das montanhas, o que vem a ser as montanhas? Olhando assim somente o texto, nos dá a impressão que ele está falando realmente aí de um monte que nós vemos, da serra e tal. E perderíamos talvez o nosso tempo tentando transportar esse monte de terra de um lado para o outro, né? Ou talvez investiríamos todo o recurso financeiro que temos contratando alguém para fazer isso por nós, né? E olha, consegui fazer. Mas ali Jesus está utilizando de analogia. Ele está falando também o seguinte: está vendo isso tudo que está na tua frente? Vai retirando, vai abrindo esse teu caminho. Não fica com essa parte que te deixa para baixo na tua frente.
abre mais esse caminho. Não é, Pablo? É isso, e também essa questão da fé raciocinada, ela é importante, né? Porque a gente vai fortalecendo essa fé, vai desenvolvendo ela no mesmo ritmo do que a gente vai conhecendo essas prescrições, né? Que a gente falou no início, essas leis morais, que é o nosso evangelho. Conforme a gente vai conseguindo conhecer e assimilar, a gente vai entendendo como que Deus age, né? Como que são as leis, as suas leis, e assim consegue ter uma fé mais certa, porque você entende como que ele age, entende como funciona as coisas, né? Então, você vai fazer uma prece. Você não pode só pedir e ainda pedir coisas que não são racionais, né? Então, o desenvolvimento da nossa fé, o fortalecimento dela também está atrelada ao conhecimento, né, das leis de Deus e também na prática das coisas, né? Então, eu vou até entender, então, né, o Evangelho, vou entender suas leis e vou praticá-las, né, e tentar desenvolver elas na medida do possível, que seria, no exemplo do Denilson, a parte onde eu vou tomar o remédio, no horário certo, na quantidade certa, e vou fazer a minha parte, né? Essa questão, buscando a origem da fé, a origem da palavra fé. A fé vem do latim, significa fides, né? E fides, ele tem alguns significados. Confiança, confiar. E a palavra confiar, ela teria a ver com o fiar, o tecer. Olha só, que envolvimento. Então, geralmente, para você confiar em alguém, não é eu sozinho, tem que ter alguém ali, tem que ter um outro. E na questão da nossa fé, quem é o outro? É Deus. Né? Deus é o outro, é aquele que nós estamos depositando a nossa fé. E também no latim, fide significa fidelidade. E outra vez, a questão do outro. Se a gente comparar com o nosso relacionamento entre namoro, né, por exemplo, essa questão da fidelidade, como é importante a fidelidade. Quantos casamentos se destroem porque não houve a fidelidade dentro do matrimônio, né? Então, nós temos que construir essa fidelidade com Deus. Então, essa fé, na verdade, ela não basta só, eu acredito em Deus. Mas tá, Denilson, você é fiel a Deus? Você conversa com Ele, você troca, você tem esse ajuste de fidelidade com Ele? Como é? Leis, né? Isso, como é que você age com Ele? Então, é a mesma coisa com a minha esposa, né? Como é que ela participa da minha vida? Eu falo o que está acontecendo comigo, existe uma união entre os dois. Então é a mesma coisa, existe essa fidelidade com Deus? Como nós estamos nos comportando? É muito boa essa tua lembrança, Denilson, essa busca da etimologia da palavra fé, essa busca da origem da palavra, porque quando nós vamos alugar uma casa, um apartamento, uma sala comercial, nós precisamos do quê? De um fiador, né? Então, quem é que é o nosso fiador aqui? Na nossa existência, quem é o nosso fiador? Como tu bem lembrastes aí, é Deus. Mas as dificuldades das montanhas que nós deveremos remover, transportar, isso é uma metáfora, como lembrou o Alan, e são os problemas do dia a dia, os nossos vícios morais, as nossas dificuldades, os nossos problemas de saúde. Quem está enfrentando um câncer, quem está num hospital essa hora, tem uma montanha para transportar. Tanto é que quando Jesus fazia suas curas, ele dizia, vá e não peques, a tua fé te curou. Né? Jesus sempre lembrava. Ele não assumia a autoria da cura, ele dizia, a tua fé te curou. Né? E essa fé o que é? Ela é uma confiança. Um dos evangelistas que fala bastante nas obras de Cristo, de Jesus, Mateus, a própria ação do evangelista Mateus é um testemunho de fé. Porque Mateus era um publicano. O que era um publicano? Era um coletor de impostos. Então ele era um homem que vivia acima da média, do ponto de vista econômico e social. E ele largou o seu bem-estar e foi trabalhar, andar pelo deserto da Galileia junto com Jesus. Por quê? Porque ele confiava naquilo que ele estava fazendo. E ele não precisaria se provar
para ele que aquilo era o correto, ele acreditava naquilo. Então ele e todos os outros que também foram nessa empreitada. E isso é um exemplo, é um convite à nossa ação, né? Mas nós não precisamos fazer grandes feitos. Isso é para nós aplicarmos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro do nosso lar, na nossa comunidade. Agir com fé, acreditando, tendo esperança, que a esperança é outra companheira da fé. Aqui nós já estamos reunindo as companheiras da fé, né? A confiança, a esperança, a crença, a razão, são todas companheiras que andam junto com a fé. Perfeito. Citou o exemplo de Mateus. Por que não falar também de Paulo de Tarso, né? Se o amigo ouvinte não conhece a história de Paulo de Tarso, pesquisa, tem muitos vídeos, filmes sobre ele, muito interessante também. Também um exemplo muito vivo de fé. Mas tratando de fé, eu lembro de uma história, uma anedota, né? Uma história que nos foi contada para explicar o que seria a fé. E isso ficou conosco, né? Gravamos isso no nosso coração, e que diz o seguinte: uma tribo de índio isolada passou por vários meses sem ter chuva naquela região. E então todos da aldeia se reuniram e falaram assim: olha, precisamos fazer a dança da chuva para que aqui chova. E todos então se reuniram com a crença naquilo e foram dançar para pedir a chuva. Porém, somente um daqueles índios levou um guarda-chuva. Então, aquele era a pessoa que tinha fé. Os outros realmente acreditavam. E interessante, né, que a gente também não pode confundir uma fé com uma presunção, né? Então, assim, vai dar certo porque eu tenho fé, mas às vezes é uma coisa muito fora do comum, né? Não pode também querer colocar mais importância em você do que em Deus, né? Não, eu posso tudo porque eu tenho fé, né? Então a fé não é só em você, né? Primeiro é fé em Deus, né? Claro, né? E como Jesus, ele não atribuía as curas, é porque ele sabia que ele era instrumento também, né? Então todos nós somos instrumentos, né? Estamos imersos nas leis divinas e a gente obedece o Pai, né? Como a criança em casa obedece às regras do Pai, nós estamos aqui obedecendo a regra do nosso Pai, que sabe o que é bom para a gente, né? Então essas montanhas que nós vamos vencer, ela também está envolvida nessas leis, né? Então é lógico que eu não ia pegar uma montanha e transportar uma montanha gigante de uma vez por todas, né? Então o que seria mais lógico? O que eu posso fazer, né? O que cabe a mim fazer dessa fé, nessa minha preocupação, nessa minha crença? Né, aquilo que eu estou buscando, o que eu posso fazer e o que eu posso colocar nas mãos de Deus, né, porque seria muito fácil, Deus vai prover, Deus vai fazer, né, mas eu não faço a minha parte. Então a fé, ela também é isso, né, eu confiar em Deus, mas fazer o possível para que isso aconteça, não largar na mão dele, né, Denilson? É isso, Pablo. Nós estamos chegando ao nosso intervalo musical, tá? Lembrando que você pode participar da nossa enquete de hoje, dando a sua opinião. Todos nascem com fé ou podemos desenvolvê-la? Participe pelo Facebook, Rádio Central FM 87,5 ou pelo WhatsApp 988-260747, deixando ali o seu comentário. Então, Márcia, estamos preparados então para ouvir Momento Gospel. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Os tombos da vida
uma boa noite a você que está sintonizando a Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Eu sou Denilson Alves e a partir de agora você é o nosso convidado para ouvir e participar do programa A Caminho da Paz. E o nosso tema de hoje é o poder da fé. A fé que transporta montanhas. Lembrando que você pode participar da nossa enquete de hoje, respondendo à questão, participando aí da nossa enquete. Todos nascem com fé ou podemos desenvolvê-la? Você pode participar pelo Facebook, Rádio Central FM 87,5 ou pelo WhatsApp 988 260747, deixando ali o seu comentário. Então nós vamos dar início aqui o nosso programa Caminho. Uma leitura. Piscar de modo equivocado, porque no momento que nós buscamos a compreensão, a gente começa a ter uma postura de responsabilidade perante o mundo que nós vivemos. Então isso seria a fé raciocinada. Amar o próximo como a si mesmo, buscar escutar mais e falar menos, até se diz, nós temos duas orelhas e uma boca para falar menos e escutar mais, saber nos contextualizar onde nós estamos, para verificar sempre qual a melhor maneira de agir, sempre colocando na balança os prós e os contras e estando do lado do ensinamento de Jesus, que serve como um guia para nós. E a fé cega, o que seria? A fé cega seria até, desculpa a redundância, mas um cego em direção ao penhasco. Quer dizer, eu acredito, mas eu não sei por que eu acredito, eu ajo dessa maneira, mas é porque Deus quer, eu não sei por que eu ajo assim, eu não sei o que eu faço para o outro. Então é uma fé que ela não convida à reflexão e acaba prejudicando tanto o meu próximo como a mim mesmo. E como eu falei no bloco anterior, nós temos vários exemplos ao longo da história. O que foram as cruzadas, por exemplo? Quer dizer, cristãos partiam do continente europeu em direção ao Oriente Médio para ocupar os lugares sagrados do cristianismo. Em nome do cristianismo, cometiam as maiores atrocidades. E assim nós temos exemplos de outras religiões. Mas por quê? Porque as religiões estão erradas? Não, a mensagem da religião ela é precisa, é de amor, tolerância e fraternidade. Agora, a interpretação é que é equivocada. E basta nós ligarmos nosso aparelho televisivo para nós vermos ainda quantos equívocos existem em nome da religião, mais de 20 séculos depois da mensagem libertadora de Jesus. Perfeito. O texto bíblico nos dá uma orientação, Ele diz assim que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então já valeria uma reflexão, um programa também só para isso, mas a fé, ela é ação. Então, só que essa ação, as obras, também tem que ver o conteúdo dessa obra, Aquela pessoa que coloca explosivos no seu corpo e vai em direção a outros seres humanos e explode, essa pessoa tem fé. Por incrível que pareça, essa pessoa tem fé, ela acredita que ela vai se salvar. Então, que fé que nós estamos falando? Tem que ter fé. Não, beleza, ok, tem que ter uma fé em ação, perfeito. Mas essa fé em ação é uma ação no bem, também tem esse detalhe. Então, por isso a fé raciocinada precisa estudar, precisa sentir, mas também precisa agir. Não é, Pablo? Realmente, e como a gente vai querer amar a Deus se a gente está querendo destruir a sua obra, a sua criação? Se somos todos irmãos, independente de religião ou não religião, de ser cristão ou não,
continua sendo meu irmão aquela pessoa que não pensa igual, né? Então, eu querer, às vezes, também emplacar ou inserir a minha fé em outras pessoas que já têm a sua fé ou não têm, também não é ser inteligente, né? Porque não seria uma fé raciocinada. Daí muitas pessoas até vão atrás de outras, ou atrás do pastor, ou do padre, ou do palestrante espírita. Eu faço assim porque aquela pessoa falou, mas ela não parou para pensar no contexto que foi falado aquilo, né? Que história, de que época, se isso é certo, se isso é errado, se isso vai prejudicar alguma pessoa, né? Então o fim, ele é sempre importante, né? Como o Alan falou, não adianta eu ter uma fé, eu acreditar, eu agir, mas no final das contas não teve um fim benéfico, né? Então, pro cristão, o que importa sim o meio, né? Às vezes tem aquela frase, né? Os fins não justificam os meios. Não, o meio é muito importante. Então, se eu tiver que fazer qualquer coisa errada para alcançar o fim, então eu não faço, né? Eu continuo na minha caminhada, tentando fazer o mais certo possível dentro da fé raciocinada. Antes, eu me lembrei agora, escutando o Pablo falar, do Dr. Fernando Lucchesi, da Santa Casa de Porto Alegre, que ele fez uma pesquisa na Santa Casa. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fez uma pesquisa na qual ele verificou que as pessoas que tinham alguma religiosidade e tinham uma postura de confiança, de crença, que tinham fé, elas se curavam muito mais do que aqueles que não tinham fé. Então essa é uma questão que a gente deve pensar, porque fé não se compra. Como lembrou o Pablo aqui, fé a gente não vai mimetizar, imitar aquilo que o outro fez. E a fé ela é desenvolvida, e é desenvolvida no dia a dia. Então essa pessoa que desenvolve a sua fé, ela vai ter muito mais facilidade para lidar com as vicissitudes e as dificuldades da vida. Porque nós estamos num mundo onde o sofrimento é a regra. O nosso corpo vai envelhecer, nós vamos adoecer, nós vamos perder os nossos entes queridos, e essa é uma regra. Isso aí não há exceção. Agora, como nós vamos lidar com esses problemas? Isso vai depender do nosso estado, da nossa postura perante essas questões relacionadas à existência do ser humano. Então, a pessoa que desenvolveu a sua fé, ela vai ter muito mais facilidade em relação a isso. E a pessoa que não tem a fé desenvolvida, ela não vai conseguir desenvolver isso do dia para a noite, frequentando algum templo, alguma religião em específico. Então, essa é uma questão que me parece fundamental no que diz respeito à fé. E lembrando também das pesquisas que são relacionadas às moléculas de água, né? No YouTube a gente encontra lá do professor japonês, eu não me recordo o nome dele, mas também ele fez alguns testes, por exemplo, um copo, um vidro com água, ele botava a palavra alegria, felicidade, né? E ele, fotografando essas moléculas, percebeu que elas tinham aparência de cristais, aparências bonitas, né? E já os potes que ele colocava palavras não tão boas, né? Tristeza, melancolia, raiva, ódio, essas moléculas elas ficavam num formato muito feio, muito disforme, né? Uma cor até mais escura. Então, se o nosso corpo tem muita água e a gente não tem essa fé, ou a gente usa esse magnetismo de uma forma sem fé, é muito possível de que nós podemos causar doenças em nós mesmos e também podemos nos curar ou curar a outras pessoas, né? Então, na casa espírita, a gente tem o passe espírita, né? O passe misto, a imposição de mãos, que é onde se usa esse magnetismo, né, Denilson? Sim. Voltando um pouco na parte que o Carlos falou ali sobre a gente aprender a escutar um pouco mais, né? Porque, na verdade, muitas vezes eu quero que todos me ouçam, mas eu não sei ouvir as pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, né? E nessa questão aí, lembrando que a fé é um ato de fidelidade, de compromisso que a gente está tendo com um outro, e esse outro pode ser Deus, pode ser minha esposa, pode ser vocês, né, os meus amigos. Então, tem uma historiazinha de Madre Teresa de Calcutá, que um cidadão foi entrevistar ela e perguntou: minha irmã, por que a senhora conversa com Deus, o que a senhora fala com Deus no momento da sua oração?
Ela respondeu para o repórter assim: olha, na verdade eu não falo nada, eu só escuto Deus. Então quer dizer o quê? Que o relacionamento com Deus, na maioria das vezes, é isso. São momentos que a gente às vezes olha um para o outro como se fosse um casal, né? Quantas vezes no início do namoro você não chega, né? Você olha para a pessoa, você começa só a olhar. Você olha, e a gente sempre diz assim, né? Quem não entende um olhar, muitas vezes não vai entender uma palavra. E o olhar, muitas vezes, diz tudo, diz muita coisa, né? E essa relação com Deus, que nem ela comentou, simplesmente Deus se revela através das circunstâncias, de muitas circunstâncias que vão acontecendo com a gente no nosso dia a dia. E a gente está sempre esperando que Deus vai vir uma voz lá do céu, né? E vai dizer, Denilson, né? Me ouça, faça isso, faça aquilo. E Deus se expressa de outras formas, através da natureza, da contemplação, né? Da preservação da natureza, por exemplo, do equilíbrio ecológico que a gente tem que ter, cuidar da nossa natureza, cuidar com a nossa alimentação, né? Que é muito importante. E é importante, dentro desses dias eu estava voltando de Brasília e o avião teve uma instabilidade. E eu fiquei com bastante medo. E aí, depois que passou o evento, eu fiquei pensando onde é que estava a minha fé. Porque são nos momentos difíceis que a gente coloca, vamos dizer assim, em teste, em prova, a nossa fé. Será que aquilo que realmente eu acredito, eu estou agindo assim, mas não agindo quando eu estou bem, mas quando eu estou em dificuldade, né? E conforme eu falava anteriormente, não adianta querer tirar da cartola ali um coelho, tirar da cartola a fé, se eu não estou voltado para essas reflexões, para essa ação, porque a fé é uma preparação para a vida e também para a morte, né? Nós, em algum momento, a gente se aproxima desse nosso destino e qual é a nossa postura perante isso? Não digo apenas a nossa morte, mas a morte do outro. Qual é a nossa relação perante isso? Nós temos fé, nós acreditamos que existe algo além disso, quando se morre acaba, porque essa é a grande questão quando se fala em fé. A grande diferença do ser humano para os outros animais é que o ser humano tem consciência da sua finitude. E o que acontece depois que nos despedimos do nosso corpo físico? Essa é a questão que é importante refletirmos para viver bem, porque nós estamos aqui para evoluir e junto com Deus. Agora, conforme vocês mencionavam, de que modo nós falamos com Deus? Através da prece. Agora ela é uma prece feita pela consciência, através do pensamento. Não é uma prece como Jesus alertava, a prece dos fariseus, né, que se preocupavam com as questões externas. A prece é aquela prece em nosso quarto, no silêncio. É ali que nós encontramos Deus. E tem uma situação, um ditado hindu também que diz o seguinte, né? Confia em Deus, mas tranque muito bem o seu carro, né? Então, nós precisamos ter esses cuidados a mais. Claro, nos comunicamos com Deus através da prece, mas também, não que não adianta, mas assim, além da prece, precisamos algo mais, precisamos caminhar. O filho pródigo só retorna à casa do pai porque ele vem caminhando. Então ele não é, como dizem ali dos extraterrestres, né, abduzido e jogado no outro lado. Não, ele cai em si e caminha para a casa do pai. Tem algumas pessoas às vezes, eu não tenho fé em nada, eu não sou religioso, né? Mas, por exemplo, se a gente vai na farmácia comprar um remédio, daí eu chego para o farmacêutico, eu me vê um remédio para dor de cabeça. Nesse momento, você está confiando de que ele vai dar o medicamento certo para que você não... Né? Então, ele poderia dar um veneno, né? Então, você não precisa entender de química para tomar um remédio, mas você vai ter que confiar no laboratório que fez, confiar na pessoa que vendeu, né?
na prescrição, né? Geralmente a gente lê a bula, então isso é a fé, né? Você está confiando num mecanismo lógico, né? De que isso foi aprovado por um órgão, né? Que está à venda, que isso vai fazer bem para você. Então nisso você todo mundo tem essa fé intrínseca, né? Dentro de cada um. A gente nasce com ela, só que às vezes a gente não se percebe ou acha que necessariamente a fé é quando você está dentro da casa espírita, dentro do seu templo, da sua igreja, né? E sendo que o nosso altar ali são o nosso dia a dia, ali onde é que estão as nossas realizações, os testes de fé, né? Onde a gente vai se colocar à prova, também para desenvolver a fé nesses momentos, né? Realmente é muito fácil a gente falar sobre fé e quando a gente mais precisa confiar. Tem aquela passagem de Jesus no barco, né? Eles precisam atravessar um trecho e ele acaba dormindo, né? Descansa um pouco e nesse momento que ele descansa começam a trovoadas, ondas grandes e aí todo mundo começa a ficar desesperado e quer acordar ele, daí acordam ele, né? Para ele poder ajudar e ele mas homens de pouca fé, eu durmo só um pouquinho, eu não falei para vocês que nós vamos chegar no outro lado? Vocês não confiaram? Né? Eu só durmo um pouquinho e vocês já perderam a fé? Então, para eles que viviam junto com Jesus já era difícil, imagina para nós, né, Denilson? Verdade, Pablo. Nós estamos chegando a mais um intervalo, tá? Lembrando que você pode participar da nossa enquete de hoje, dando a sua opinião. Todos nascem com fé ou podemos desenvolver essa fé? Né? Participe então pelo Facebook, Rádio Central FM 87,5 ou então pelo WhatsApp 988-260747, deixando ali o seu comentário. Agora, no programa Caminho da Paz, tem a presença de Elizabeth Lacerda, Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Voltamos então com o nosso programa Caminho da Paz e gostaríamos de dar um alô aqui para o aniversariante, né, o Gilson, que está de aniversário, né, está em Rio do Sul, está de aniversário, nosso parabéns aqui do nosso grupo A Caminho da Paz para ele. Um abraço também para o Guilherme, lá de Rio do Sul, a Sabrina, a Márcia, a Camila de Rio do Sul, o Marcos de Lontras, que está sempre ouvindo o nosso programa. Pablo. Então vamos na questão, né? Se a gente pode desenvolver a fé. Então a gente pode até perceber nas nossas próprias orações, a nossa prece, que conforme a gente vai conhecendo, a gente vai vivenciando a fé, conhecendo Deus, né? Conhecendo a espiritualidade, se espiritualizando, as nossas preces elas vão ficando diferentes. Elas vão ficando mais profundas, né? A gente vai observando algumas coisas, vai lembrando de outras coisas. Então, sim, é possível que a gente, e é necessário que a gente desenvolva essa fé, né? Desenvolva essa intimidade com Deus, com o nosso Pai, com o Criador, para que a gente possa viver melhor e mais sintonia com Ele, a gente vai poder tomar melhores decisões, né? Então, há aí uma diferença entre a prece e a oração, porque muitas vezes a gente pensa que conversar com Deus é repetir uma oração decorada. Então, o Pai Nosso, ele é muito bom, né? É uma oração cristã que é igual para todas as crenças cristãs, mas ele é um modelo. Então, às vezes, no começo, a gente usa o Pai Nosso, né? Para começar a sintonizar e por não ter muitas palavras, mas depois, o ideal é que a gente consiga usar palavras do próprio coração, daquele sentimento, né? Às vezes 2, 3 palavras, às vezes aquilo que se passou com você naquele dia, né? Deus vai ouvir, né? Jesus vai ouvir, né? Então, tenhamos fé de que é necessário essa sintonia, é necessário que chegamos até Ele, né? Que estendemos a nossa mão
para que a gente possa ser ajudado e que para a nossa fé se fortaleça. E esse é o propósito de todas as religiões, né? Até lembro que a palavra religião significa religar, religiare, religar o ser humano com o seu Criador, com Deus, e isso se dá através da prece. Então a fé, ela é uma disposição, uma vontade de ação, de agir com confiança. Porque sempre nós temos que lembrar que o ser humano, ele não é um ser passivo, ele não sofre a existência. Ele é um ser ativo. E ele está aqui nesse mundo para evoluir, e ele tem o seu livre-arbítrio para fazer o bem, para fazer o mal. Mas ele deve agir voltado para o bem, com a confiança que nos é desenvolvida através do raciocínio lógico, da razão, e que nos dá uma crença em um futuro melhor, que é feito a partir de hoje. Bom, eu quero agradecer pelo convite, uma pena que passa muito rápido, e eu não posso ir para casa sem mandar um abraço aqui para minha esposa Lúcia, que é a ouvinte número 1 do programa. Ela tem muita fé nesse programa aqui. E mando um beijo, daqui a pouco estou chegando em casa. E quero agradecer mais uma vez a Márcia, o Alan, o Pablo, o Denilson por esse convite, essa oportunidade de estarmos aqui falando numa sexta-feira à noite de um assunto tão nobre e tão maravilhoso como esse. Obrigado. Obrigado você, né, Carlos, por se disponibilizar de vir até aqui para conversar um pouquinho conosco, conversar com o nosso ouvinte, né? Trazer um pouquinho da forma como nós acessamos o Evangelho. Da forma como entendemos, nós podemos fazer 3 coisas por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Por vezes a gente pede mais do que qualquer outra coisa, né? Mas sim, se você olhar o Pai Nosso, como o Pablo mencionou, ele tem essas 3 questões embutidas nele. Ele tem o louvor a Deus, ele tem também pedidos e tem um agradecimento. Por isso consideramos como um modelo, e através dele depois vamos fazendo outras preces, né, com essas palavras que vêm do coração. De minha parte também eu gostaria de deixar um abraço aí para o pessoal do Grupo Boa Nova, aqui de Trombudo Central, e para quem sempre está conosco ali, né, a Maristela, o pessoal lá de Agrolândia também, a Bia, a Denise, Ernesto e a família lá. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Antes, a gente gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que tem a ver a respeito da fé, que essa mensagem possa conscientizar a gente, para a gente, de repente, mudar alguns procedimentos na nossa vida e ter um outro foco, né, de ver as nossas vidas. A gente gostaria também de agradecer a todos os ouvintes que nos prestigiaram com a sua audiência na noite de hoje. E a mensagem é do Espírito Meimei. É uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste. Acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o teu ideal, aguilhotinando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu também gostaria de, então, deixar um abraço para minha esposa, né, Camila, para minha mãe também, que ouve o programa, Nara, né, já participou aí com a gente também. E para o Edson, que não pôde estar aqui hoje, que também participa com a gente, né? O Edson Jasper, lá do Fundo Canoas. E
E agradecer ao Carlos, né, que veio de tão longe, né, de Presidente Getúlio, para nos auxiliar aí, trazer a sua visão também e compartilhar com a gente o seu conhecimento, né, e as reflexões, né, tão importante, e que nos ajudou muito hoje. E segue aí então, né, Márcia, com o nosso Momento Espírita, e até a próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Um simples sonho. De que tamanho são os nossos sonhos? Alguns sonhamos com viagens ao exterior a fim de conhecermos maravilhas exóticas, ou para nos enriquecermos da cultura de outros povos. Sonhamos adentrar em museus como o Hermitage na Rússia, ou nos extasiarmos com a produção artística e histórica do Museu do Louvre em Paris. Sonhamos visitar castelos antigos, respirando aventuras. Castelos imponentes que mantêm entre as suas paredes os registros de muitas gerações. Outros sonhamos em possuir uma grande casa, quase mansão, com piscina, gramados extensos, jardins multicoloridos. Sonhamos. Mas para alguns o sonho é bem mais modesto, embora não menos difícil de ser alcançado. O de Beatriz, por exemplo. Aos 19 anos, grávida do segundo filho, é simplesmente vender o seu café e com a renda diária concluir o seu barraco antes do nascimento do bebê. Andando pelo asfalto de movimentada cidade brasileira, entre os carros oferecendo o café, certo dia um ônibus parou. Pela janela um passageiro gritou: "Ei, você, quer um chá de bebê?" Ela foi tomada pela surpresa e de forma maquinal respondeu afirmativamente. Ficou pensando que em algum dia, em meio ao engarrafamento das 7 da manhã, alguém descesse do veículo para lhe entregar um pacote de fraldas, talvez algumas roupinhas usadas. 3 semanas depois, ao embarcar no horário habitual, no ônibus da linha que vai do Rio de Janeiro a Niterói, em 2 únicas viagens diárias, uma de ida e outra de volta, ela foi surpreendida. O ônibus estava decorado com flores e balões. Os passageiros, que tinham tudo combinado previamente, haviam trazido bolo, salgadinhos e refrigerantes. E ela teve o seu chá de bebê, ganhando roupinhas e muitas fraldas. Uma passageira usou seu batom como pincel para enfeitar a barriga de Beatriz com o nome de Heloísa, que está a caminho. Depois, Beatriz foi vendada e recebeu o desafio de adivinhar pelo tato os presentes que estava recebendo. A brincadeira se estendeu até Niterói, e ela, a mãe e a filha de 3 anos voltaram de carona no mesmo ônibus. Uma cortesia de Jorge, o motorista. Emocionada, Beatriz diz que pretende trabalhar até os 8 meses de gestação. Diz que não se importa de enfrentar sol, chuva e poeira para terminar a casa. Um ato de solidariedade de passageiros acostumados a se servir do mesmo coletivo todos os dias fez sorrir uma jovem mãe. Uma mãe que sonha com tão pouco. Um local para receber bem quem está a caminho. Ela nos fez recordar da gente que vive neste país. Gente deste torrão brasileiro. Gente que mora num barraco no alto do morro, bem pertinho do céu. Um barraco que é um lar. Gente que tem garra, que sonha com um amanhã melhor, um futuro risonho, nesta bendita terra do cruzeiro. Gente que sai pela manhã para defender o pão honrado do dia para si e para seus filhos. Gente que acredita no verde da esperança e no amarelo ouro de uma oportunidade que virá em algum momento. Gente brasileira.
gente de fé, povo do meu país. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 1º de dezembro de 2017. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.